Aloha, monitores de ondas! É isso aí, galera! Aloha, galera do canal Suel Evolutivo! É isso aí, pessoal! Primeiramente, quero falar um pouco aí sobre essa nova empreitada aqui no nosso canal. A gente está completando quase 600 seguidores. Nosso muito obrigado. Eu me sinto muito agradecido por ser ouvido, por ser acompanhado aqui no nosso canal. O canal Sou Evolutivo, ele traz como ideia principal expor o nosso conhecimento adquirido ao longo de décadas aí na linha de arrebentação. Sou Sandro Guanais, tenho 53 anos, 43 anos surfando, muitas ondas espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. E o surf é vida, surf salva, surf está aqui dentro e a água salgada corre nas veias. É isso aí, galera. Quero agradecer também ao pessoal da família Nativos da Ilha do Guarujá, um lugar onde eu morei, que me encantou demais. Um lugar de altas ondas, pessoas maravilhosas. Quero mandar uma saudação para todos os meus amigos que eu formei, que eu fiz lá e mantenho contato até hoje. Não vou enumerar todos, porque são muitos, e quero deixar meu aloha aí para a galera. Iniciando essa fase, né, do podcast dentro aqui do canal. A gente está em época de Copa, Espanha e Argentina na finalíssima da Copa do Mundo, Brasil, o fiasco, mais uma vez. Então, veio, assim, dentro dos grupos de WhatsApp que eu participo, veio inevitavelmente, né, o assunto sobre o Brasil no futebol. A gente sabe que o Brasil é intitulado como o país do futebol, mesmo que o Brasil não seja o criador do esporte, mas os colonizadores, a colônia inglesa no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, trouxe o futebol para o Brasil e ele despontou, cresceu e virou assim cultural. Já somos há muito tempo, diga-se de passagem, um passado distante já, quase 3 décadas, que somos pentacampeões do Campeonato Mundial de Futebol. E a gente ainda mantém esse estigma do Brasil, o país do futebol, porque é um país continental gigantesco, muita gente ligada no futebol, vários clubes de renome no Brasil. A gente fez muita história com Santos, Vasco, Botafogo, Palmeiras, lá atrás, quando se viajava de navio para ir competir os torneios Teresa Herrera, lá na Espanha, né? A gente desbancou grandes nomes do futebol mundial, Real Madrid, Barcelona. Uma época áurea. Fomos campeões mundiais, tricampeões mundiais em 70, com Pelé, considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, o melhor desportista de todos os tempos. Então o Brasil tem esse título, o país do futebol. Mas a gente sabe que nos últimos 4 mundiais a gente vem fraco das pernas, envolvimento da CBF com corrupção, com politicagem, favorecimento de alguns atletas patrocinados por bets, por marcas esportivas globais. Então tem um mundo muito sinistro aí e ficou, né, naquela conversa, naquele debate de WhatsApp, se o Brasil ainda era o país do surf, do futebol e agora o país do surf, porque a gente tem, né, um histórico aí recente de uma soberania brasileira. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. O Brasil, será que ele continua sendo o país do futebol? Na minha opinião, ele continua sendo o país do futebol pela quantidade de pessoas que praticam, pela quantidade de pessoas que assistem, pela quantidade de torcedores, por todo esse envolvimento cultural brasileiro de norte a sul do país com o futebol. A gente sabe que de norte a sul do país
os times de Série B, Série D, Série C, Série A lotam os estádios. O pessoal é bem fanático com relação ao futebol, então não tem muito o que falar, o que argumentar, mesmo que o Brasil no futebol não esteja apresentando uns resultados satisfatórios aí com relação à sua história esmagadora de pentacampeão do mundo. E veio nos grupos de WhatsApp essa questão aí, será que com todos esses resultados, desde 2014, que foi o primeiro título nacional com Gabriel Medina, será que a gente está se tornando, ou será que simbolicamente a gente pode apelidar o Brasil como o país do surf? Fiz algumas pesquisas, fiz alguns levantamentos, conversei com inteligência artificial para buscar argumentos plausíveis para trazer aqui nesse podcast e fiquei muito satisfeito com o que eu pesquisei, aonde eu procurei as informações. A gente acompanha o surf há muitos anos, o surf competição também há muitos anos, e eu enumerei aqui para a gente, nesse podcast, muita coisa bacana e vamos dar sequência. Lembrando que a gente tem uma comunidade aqui no canal Suel Evolutivo, a gente tem quase 600 inscritos já, novamente, muito obrigado. Trago aí para vocês essa oportunidade de vocês se inscreverem aí no canal, deixar o teu like ali, compartilhar com os amigos, comentar sobre esse assunto, se o Brasil é país do surf ou não, se o futebol já não é mais aquilo tudo aqui no Brasil, mesmo que esteja enraizado culturalmente. Então eu já agradeço, deixo meu agradecimento aí de todo o coração, que aqui a gente faz tudo com amor ao Suel. A chegada do Suel para a gente, para nós que temos água salgada na veia, é de suma importância para a nossa sobrevivência. Surf salva! Então vamos lá. Com relação ao Brasil atualmente ser o país do surf, eu fiz pesquisas e selecionei algumas situações muito pertinentes para que a gente possa começar, nossa comunidade do surf, começar a divulgar que sim, somos o país do surf. Muita batalha, muita luta, muita conquista lá atrás com as gerações da década de 80 que começaram a trazer os resultados. Primeiramente, a gente estava no grupo de WhatsApp aqui do nosso pessoal, nosso queridíssimo Por Dentro do Tour, o Bosco, ele colocou no grupo uma foto de alguns atletas estrangeiros chegando no Brasil para o renomado, famoso IMEA 5000, que é um campeonato que o próprio Daniel Friedman levou a melhor, com vários estrangeiros, e desde essa época que a gente bate de frente com os estrangeiros, e fomos para o Hawaii, fizemos bonito com o Brazilian Nuts. Desde essa época a gente começou a galgar o caminho no circuito mundial de surf, que naquela época ainda era IPS, para depois se tornar a ASP, Association of Professional Surfers, e depois se tornar a Liga WSL. Mas na Liga WSL, antes dela se tornar Liga, a gente em 2014 conquistou o nosso primeiro título mundial com Gabriel Medina, ainda ASP, e desde lá a gente se mantém na soberania do surf mundial. Eventos, vários eventos da primeira e da segunda divisão mundial, já fomos campeões da segunda divisão várias vezes, com o Fabinho, com o Teco, com o Armando Daltro, com o Neco. No feminino, a Jaque e a Silvana também já deixaram a sua marca. A Andréa Lopes, que ganhou a primeira etapa do circuito mundial, a primeira brasileira a ganhar a etapa do circuito mundial. Tem o lendário Peterson Rosa, tem Renan Rocha, Guilherme Erdi e uma infinidade de atletas brasileiros que passaram pelo circuito e fizeram bonito para galgar e estabelecer toda essa base sólida que hoje a gente tem no surf mundial. Primeiramente, quero falar que o Brasil é o país do surf, sim, porque a gente tem 7.400 quilômetros de litoral, de norte a sul do país.
Temos também, se for contar com os recortes de tudo isso, dá quase 9.000 quilômetros de litoral. Já visitei, já viajei para todos esses estados e todos esses estados têm ondas para surfar. E tem também uma coisa muito importante que traz isso de forma muito clara, que é a temporada. No Brasil, você nem precisa sair do Brasil para você surfar ondas de qualidade o ano todo. Então, só por esses dois motivos já mostra que o Brasil é uma potência no surf mundial e que é um esporte que realmente tem a sua abrangência, tem o seu significado enraizado na cultura brasileira. Mediante isso também a gente tem, que é uma coisa muito importante que a gente tem dentro do nosso país, que a gente tem a autossubsistência. A gente se assiste sem precisar de produtos estrangeiros, de produtos internacionais, de importações de produtos. Nós temos a indústria consolidadíssima. Nós fabricamos prancha, nós fabricamos cordinha, nós fabricamos todos os acessórios necessários e cabíveis para que um surfista possa desenvolver a sua prática. Então também é um argumento bem interessante aí, uma indústria realmente consolidada. Deixo o recado aqui, tem um grande amigo meu, Neco Costa, ele participou de um podcast recentemente, falando muito sobre essa história da indústria do surf brasileiro e como ele desenvolveu muita coisa dentro da indústria lá atrás, na década de 80, no início da década de 80. Vou deixar o link aí nos comentários para vocês assistirem também, vale a pena. E dando continuidade, depois da gente falar sobre a consolidação da indústria do surf no Brasil, é uma coisa muito importante, muito interessante, que vai além da linha de arrebentação, que é a cultura de praia. E onde eu quero chegar? Na cultura de praia, desde sempre, existem os esportes náuticos. Aqui na Austrália, nos Estados Unidos, a cultura dos esportes náuticos são grandes. Países com dimensões costeiras avantajadas tendem a ter essa cultura náutica bem intensa. E a gente sabe que o surf é o esporte náutico mais praticado do nosso país. De norte a sul do país, você vê crianças, jovens, meia-idade, maior-idade, todo mundo na água, pelo menos no final de semana, numa cultura grande de salubridade, atividade prazerosa, lúdica, na beira da praia, na natureza. Então, a gente confunde a história dos festivais de surf com os festivais de rock, Vários festivais na década de 60, de 70 despontaram no Brasil, unindo a cultura da música, a cultura de praia e ao surf. Isso fez alavancar muito o surf para a gente, até a gente conseguir, depois do AME 5000, 76, 78, chegar ao glorioso, ao esplendoroso Hang Loose Pro Contest 86, que ali realmente foi um divisor de águas, que trouxe uma amplitude gigantesca para o surf brasileiro. Eu lembro de altas ondas na Praia da Joaquina, um carioca foi o melhor colocado nessa competição, o Sérgio Noronha ficou em 5º lugar, poderia ter avançado até mais, mas já ficou a marca, já ficou para os gringos, aquela soberania brasileira foi demonstrada ali já, que iam ter que se desdobrar para poder vencer os brasileiros. Mesmo assim, em 87, o Tom Carroll veio e já ganhou novamente com a final contra o Mark Sainsbury, o finado Mark Sainsbury, que Deus o tenha. Então tem muita história dentro do surf, e essa cultura de praia se enraizou de tal forma, essa cultura do surf se enraizou de tal forma, a gente tem condições privilegiadíssimas de norte a sul do país, a grande maioria do nosso país a gente pode surfar de bermuda, sem problemas de ter um frio intenso. Em algumas regiões subtropicais a gente tem esse frio intenso, mas a grande maioria do país a gente surfa de bermuda. Isso é muito importante, muito bacana. Mais outro argumento aí bem plausível para a gente falar sobre a cultura
do surf no Brasil e o que ela representa para a gente poder apelidar o Brasil de país do surf. Outra situação muito interessante que eu pesquisei e é bem importante, é uma característica um argumento bem forte, uma característica fundamental para que hoje a gente possa apelidar o Brasil como país do surf, é a questão da parte organizacional desportiva. Passamos por um hiato no surf brasileiro muito grande na última gestão da Confederação Brasileira. Ela passou por momentos sinistros de corrupção, lavagem de dinheiro, favorecimento. Todo mundo sabe, o antigo presidente quem é sabido, o antigo presidente era o baiano Adalvo Argolo, e na própria Bahia também eu tenho muitos amigos que são totalmente dissidentes desse grupinho, como se pode dizer, né, dessa máfia dentro do surf brasileiro, e graças a Deus isso foi erradicado, isso faz parte do passado. Hoje a gente tem uma confederação brasileira forte, com representatividade dentro do Comitê Olímpico Brasileiro através do seu presidente Teco Padarati. Temos uma questão onde hoje temos um circuito primeira divisão, segunda divisão masculino e feminino, temos um circuito de base, temos um circuito master. Claro, temos questões a se melhorar, questões a se enaltecer, mas o trabalho está sendo feito, está sendo de volta desenvolvido pela Confederação Brasileira através desses circuitos. Então, realmente é uma questão bem interessante, porque a Confederação Brasileira, para existir hoje de forma plena, ela precisa das federações estaduais e das associações locais, onde de norte a sul do país existem eventos e trazendo novos atletas, novíssima geração sempre. Então, fica bem interessante isso, porque nos debates de grupos de WhatsApp que eu participo, WhatsApp, Telegram, enfim, muito se fala, depois que o Brazilian Storm morrer, o Brasil não vai ter uma outra geração que possa fazer frente a todas essas conquistas nos últimos anos, né? Desde a conquista crucial de Gabriel Medina em 2014. Eu falo, existe um debate a se fazer, vamos fazer um debate e vamos fazer um podcast especial. Vou tentar trazer para a gente pessoas entendidas no assunto surf competição, para poder ver a opinião das pessoas envolvidas aí com o esporte, se o Brazilian Storm realmente vai morrer ou se nós iremos continuar com essa tempestade que nunca vai parar. Será? Vamos ficar ligados. E o Brazilian Storm é aquilo, né? A gente teve vários resultados excelentes. 2014, o Medina, aí depois veio o Adriano de Souza, acreditando fielmente, conquistou o título mundial em pipeline também. Gabriel conquistou em pipeline, no berço do surf mundial. Apesar de ser uma ilha e ter pouca gente surfando, é o berço do surf mundial, sempre saem muitos talentos para o surf mundial. Adriano também venceu em pipeline. Depois a gente conquistou o título mundial com o Ítalo Ferreira, também em pipeline. Realmente, assim, foi para fechar, calar a boca dos estrangeiros, falar, não, brasileiro só surfa onda pequena. É sabido que no Brasil existem ondas de todos os tipos, de todas as linhas de arrebentação, areia, pedra, point break, lajes, ilhas, fundos incríveis e, dependendo da intensidade das ondulações, ondas grandes, potentes, de 15 a 20 pés, aqui no litoral brasileiro. É isso aí. Então a gente teve tudo isso. Aí depois teve na sequência Felipe Toledo ganhando 2 títulos em Trestles, voando para todo lado. Tivemos o Medina novamente ganhando mais 2 títulos mundiais. E nesse caminho todo tivemos a primeira participação do Brasil em Olimpíadas, com Ítalo Ferreira ganhando a primeira medalha de ouro histórica, ou seja, primeiro campeonato olímpico foi do Brasil, mostrando realmente a soberania brasileira. Tivemos muitos resultados
onde foram contestados. Tivemos carreiras de surfistas brasileiros atrapalhadas por resultados de julgamento bem contestados para vários brasileiros, não só os que já ganharam o título mundial, para outros brasileiros também. Mas, contra tudo e contra todos, continuamos campeões mundiais, com o Iago Dora, no ano passado, fazendo o título mundial. E desde 2014 até hoje, tivemos 3 títulos mundiais dos estrangeiros, com o John Flores, tricampeão mundial. E, na minha opinião, ele só ganhou, de fato, um desses títulos. Os outros 2, ele foi favorecido. O mais recente foi contra o Ítalo Ferreira. Podem assistir as finalíssimas, o tal do Finals Day, John Flores contra Ítalo Ferreira. Vocês podem perceber que o favorecimento aconteceu. Mas não foi tanto isso. No detalhe, o surf de alta performance competitivo, no detalhe, se vence. E ninguém me tira da cabeça, já olhei, já vi várias vezes. O Brasil foi garfado novamente, mais uma vez. E eu digo mais, se tivesse um julgamento coerente, se tivesse um julgamento separado da Liga Mundial, onde os árbitros fossem profissionais no assunto, de uma associação de juízes profissional, onde o resultado coerente era acima de qualquer interesse particular, interesse privado. Sabe-se que a WSL é uma liga, ela tem seus interesses particulares, tem seus patrocínios particulares, tem sua movimentação através de lucros dentro das competições. Então, assim, eu vejo que o Brasil realmente poderia estar mais acima da prateleira ainda. Começamos 2026, mostrando mais uma vez o Brasil sendo hoje soberano, o Brasil sendo intitulado como o país do surf globalmente. E vou deixar um detalhe aqui, tirando essa, entre aspas, disputa que nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp foram exacerbadas por alguns amigos desses grupos, dizendo que é uma piada falar que o Brasil é o país do surf, porque o futebol que é o esporte e tal. Tudo bem, futebol é o esporte mais assistido. Sabe de fato que o futebol é mais assistido no Brasil do que praticado. Então, tirando isso de lado, a gente compara o surf brasileiro com os outros países no mundo e realmente a gente pode colocar o surf brasileiro na primeira prateleira como sendo o Brasil, o país no mundo que hoje é o país do surf. Por conta de tudo isso que eu já enumerei e por conta de todos esses resultados surpreendentes que hoje, em 2026, apesar de agora o Leonardo Fioravanti estar liderando o ranking, os 6 primeiros colocados, 5 são brasileiros. Temos 3 ex-campeões mundiais aí nessa lista. Temos o Felipe Toledo ali naquele momento da carreira que não está muito estimulado, mas mesmo assim dá o seu show. Temos o João Chianca, que já venceu. Temos o Samuel Pupo aí na boca do gol. Eu vejo assim que a soberania brasileira vai ter uma continuidade aí nos próximos anos e o Brazilian Storm, essa tempestade aí, vai demorar para passar e pode ser, na minha opinião, eu vejo que não vai passar muito não. Pode ter, a geração australiana vem com força, A gente sabe que a Liga Mundial recebe muita grana, recebe uma perna privilegiada na Austrália, onde o circuito começa na Austrália, 3 a 4 etapas, Challenge Series final na Austrália, todo um favorecimento para poder os australianos voltarem a se evidenciarem no circuito, mas está difícil, porque os surfistas brasileiros arregaçaram as mangas, foram atrás e conquistaram muita coisa. Hoje tem um problema de patrocínio da indústria do surf não patrocinar e as empresas não patrocinarem os atletas como eram antigamente.
existiam muitos patrocínios antigamente, mas hoje em dia existe a corrupção, um poder público falho, né? O país hoje vive uma gangorra emocional, política, ideológica muito grande, onde a polarização de duas ideias políticas atrapalha o desenvolvimento do nosso país, socioeconomicamente falando. Lembrando que eu estive recentemente em El Salvador. El Salvador passou por uma fase sinistra, onde as gangues tomaram conta de 85% do país. Lembrando que essas gangues tomaram conta deste país porque lá atrás existia uma guerra civil travada entre a ideologia de esquerda e a ideologia de direita. Existiu uma briga, existiu uma guerra civil onde teve um êxodo enorme da população, e quando essa população voltou, ela voltou marginalizada, ela voltou com arma e pronta para poder fazer a lei a qualquer custo, e o custo disso era o assassinato de pessoas inocentes, uma vida insegura. E hoje esse país retoma a sua liberdade, retoma a sua segurança, retoma a sua soberania, e vários brasileiros já vão para El Salvador desfrutar daquela Disneylândia do surf. Vou fazer muitos programas falando sobre o surf salvadorenho. Passei 3 meses lá, altas ondas, então em breve a gente vai ter alguns podcasts falando sobre El Salvador também, um lugar que eu deixei muitos amigos, muitos irmãos novos de oceano. Deixar um abraço para a galera, Gordinho, Brian, galera toda. Nossa, Goku, Fiesta, Marvin, querido Marvin, monitores de ondas. E para finalizar assim, todo esse podcast, que já vai assim mais de quase meia hora, lembrar que ainda temos o destaque no Big Surf. Tivemos títulos de Pedro Calado, Lucas Chianca, vários outros atletas brasileiros que tiveram e têm o destaque absoluto no Big Surf mundial, tanto o Big Surf da remada, quanto no Big Surf puxado pelo jet ski, o Tauin. Mas lá atrás, naquele evento de Todos os Santos, lá em Barra Califórnia, um evento, se eu não me engano, idealizado e organizado pelo Gary Linden. Cara, sensacional. O Gary Linden é meio brasileiro, né? Vive lá em Saquarema pegando onda com a galera, um cara gente boa, tem um sanguinho brasileiro ali correndo naquela veia. E para mim, os principais era Rodrigo Rezende, Heraldo Gueiros. Esses eram os caras na época. Antes deles tinha o Fábio Cuencas, que Fábio Cuencas já estava lá em Waiméia, dropando Waiméia. Não existia esse colete de segurança, não existia nada. Lembro até que o Cuencas teve um problema, quebrou o fêmur, se manteve lá na luta, contundido. Aí sim o Carlos Burle apareceu lá para poder ter a sua experiência. Ele começou a despontar no Big Surf. Então, para mim, assim, Rodrigo Rezende, Heraldo Gueiros e Cuencas são os caras, não desmerecendo e não deixando de lembrar os bombaianos que se estabeleceram no Hawaii, Danilo Couto, Yuri Soledade, o finado Márcio Freire e dentre outros. Hoje a gente pode dizer que o Brasil é soberano realmente em pequenas, médias e ondas tubulares, grandes e gigantescas ondas. E para finalizar todo esse podcast aí, é interessante que nas minhas pesquisas eu fiz várias buscas, conversei um pouquinho também com a inteligência artificial para ela poder fazer pesquisas especializadas, e a inteligência artificial falou uma coisa muito interessante para a gente finalizar, que realmente o Brasil passa por um momento difícil, bem difícil no futebol, onde o brilho do pentacampeonato mundial, da Copa do Mundo, ele está se apagando com o passar dos anos, passar dos tempos, mas o Brasil, como país do surf, vem despontando, vem aparecendo de maneira significativa.
porque se o futebol é o esporte de maior visibilidade dentro do Brasil, né, o surf é o esporte de maior visibilidade, de maior abrangência, de maior quantidade de atletas em todo o nosso litoral, que lá no começo eu falei, quase 9.000 quilômetros de extensão, milhares de praias surfáveis, todo tipo de onda. Então, assim, fica meu recado, não há de se comparar o surf com o futebol, em termos de penetração na sociedade, mas a gente pode sim bater no peito e falar com todo orgulho, contra tudo e contra todos. Hoje, o Brasil é o país do surf. É isso aí, galera. Se você concorda ou discorda, mantenha aí o comentário, entra lá na nossa comunidade, solicita alguma informação a mais para a gente falar sobre o assunto, debater e manter, né, essa chama acesa do Brazilian Storm, que para mim vai ser difícil de morrer, hein? Fiquem ligados, galera. Podcast número 1, Suel Evolutivo. Quero agradecer mais uma vez, quase 600 inscritos no canal, muito legal. Eu faço isso de coração para vocês. Então, saber que tem 600 pessoas quase acompanhando o que a gente tem a trazer aqui de conhecimento adquirido dentro do nosso esporte faz o meu coração bater forte e trazer tudo isso para vocês. E vamos que vamos. Aloha, galera! É isso aí. Monitores de ondas, Suel Evolutivo. Eu sou Sandro Guanais e em breve estarei de volta para a gente falar de surf, para a gente falar de oceano e deixar esse tal de futebol de lado. Aloha!